Voltamos com Manhã da Piedade e agora vamos falar sobre saúde e cuidados com os olhos. A degeneração macular relacionada à idade é uma das principais causas de cegueiras não reversível no mundo. Ela faz parte de um processo natural de envelhecimento dos olhos, sendo mais comum em pacientes acima de 60 anos. Para conversar sobre este tema, nós vamos falar com a oftalmologista, a doutora Paula Veloso. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Uma alegria tê-la conosco. Bom dia, pessoal. Prazer é todo meu. Doutora Paula, o que o indivíduo com a degeneração macular começa a perceber de diferente na visão? A primeira coisa, eu queria que a senhora explicasse aos nossos telespectadores, a mácula é essa pintinha preta do olho, né? Então, na verdade, a mácula, ela tá lá na retina, a gente não consegue ver. Ela fica dentro do olho, lá no tecido que chama retina, que é o tecido que faz a gente enxergar. E a mácula, ela é o local mais nobre da retina com relação à questão da visão mesmo. Uhum. E aí, como que esse indivíduo, então, como começa essa degeneração macular e como que ele começa a perceber na visão, né? Então, como que a pessoa que tem começa a perceber? Então, como a mácula ela é bem no centrinho da retina, a pessoa quando começa a ter alteração ali, né, que no caso da DMRI, ela começa a perceber uma manchinha no centro da visão mesmo, sabe? Alterações de baixa de visão, manchas no centro da visão, ela consegue enxergar melhor na periferia do que no centro. Quando a doença se manifesta, ela já está num estágio avançado? Na maioria das vezes, sim, porque quando ela começa basicamente assintomática, ou seja, sem sintomas, né? Então, por isso que é importante o paciente sempre fazer um acompanhamento oftalmológico, porque muitas vezes ele não vai notar a diferença, e muito menos, né, notar que ele está tendo essa doença se o oftalmologista não avaliar a retina dele. Qual que é a relação com a retinopatia diabética e com a degeneração macular? Então, a degeneração macular, né, que é essa doença que a gente está falando, ela não tem a ver, não está ligada ao diabetes diretamente. Ambas causam alterações na retina, mas não necessariamente os diabéticos vão ter DMRI, ou ao contrário, não necessariamente quem tem DMRI vai ter alguma alteração de retinopatia diabética. São duas doenças que podem, inclusive, serem acometidas, né, no mesmo paciente que acometem a retina. E tem pacientes que podem ter retinopatia diabética e DMRI, e tem pacientes que podem ter DMRI sem retinopatia diabética e vice-versa. Entendi. Doutora, DMRI A degeneração relacionada à macular idade, não é isso? Relacionada à idade. Aí eu queria que a senhora explicasse melhor isso para os nossos telespectadores. Na medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo mais probabilidade de desenvolver a doença? Isso. Essa doença é basicamente o seguinte: o nosso organismo, ele tem mecanismos para limpezas, né, dos nossos tecidos. Assim como a gente faz xixi, a gente faz cocô, o nosso rim tira as impurezas do nosso sangue, né? Grosseiramente falando, a retina também produz alguns materiais que ela não precisa mais, né? E aí a gente tem um tecido que pega esse material e tira da retina. Só que com o tempo, com o envelhecimento, a gente sabe que ele não vai tendo tanta capacidade assim de limpeza. E aí, por alguns mecanismos de oxidação que a gente vai perdendo, vai se acumulando alguns materiais ali que a retina não usaria mais. E aí, esse acúmulo de material, ele vai ficando dentro da retina, que é, como eu disse, um tecido muito importante para a visão, e acumulando ali, a pessoa vai perdendo a visão ao longo do tempo. Por isso que não é nada abrupto, por isso que não é nada de um dia para o outro. É devagar, né? Que vai acumulando devagarzinho. E aí, muitas vezes, a pessoa só vai ter sintoma em casos mais avançados. Doutora Paula, chegou uma pergunta aqui no chat.
falando do tratamento, porque existem alguns tratamentos que a pessoa tem que tomar umas injeções nos olhos. Como Isso. que é isso? Como que é essa injeção? Eu até gelei aqui já. Todo mundo assusta mesmo, né? Mas é uma agulhinha muito pequenininha. Mas de toda forma, não é para todos os casos a injeção. A injeção são para casos avançados em que existe o paciente está numa fase que a gente chama que ele produz um negócio que chama membrana, que é uma reação da retina para tentar tirar essa sujeirinha que está ali. E aí ele começa a produzir vasos, só que esses vasos são errados. São vasos de emergência, digamos assim, e Aham. muitas vezes, para ajudar a retina, ele acaba atrapalhando, porque aí vai sangrar esses vasos dão mais baixa de visão ainda, e aí muitas vezes a gente tem que fazer uma injeção dentro do olho para tentar secar essa membrana. Mas isso é em uma fase mais avançada, né? O que a gente tem hoje de estudos mais novos são que a DMRI, né, essa degeneração macular, ela está muito associada à oxidação. Então, acredita-se que se a gente usa antioxidantes em casos em que há indicação, né, porque também não são todos os casos, a gente conseguiria desacelerar a progressão dessa doença. Uhum. Então, existem alguns pacientes que usam antioxidantes desde que eles sejam indicados, né? Não é todo mundo que vai começar a usar antioxidante que vai melhorar, não. Uhum. Em algumas fases da doença, que não são as fases avançadas, mas que também nas fases iniciais a gente pede para cessar tabagismo, tudo que a gente sabe que causa oxidação, né? Má alimentação, falta de atividade física, isso tudo gera uma maior oxidação de todas as células do corpo, inclusive da retina. Uhum. E então, como está associado muito a tabagismo, a pessoas que ficaram muitos anos em contato com o sol, né? Isso Uhum. tudo pode causar oxidação. E aí, sabe-se hoje que alguns antioxidantes ajudam a não progressão dessa doença. Entendi. E quais são as outras formas de tratamento? Então, o tratamento em si, ele não existe, né? A gente não consegue curar a DMRI. A gente faz Uhum. o controle Entendi. com exames periódicos, né? Em casos avançados, a gente faz as injeções, mas a doença, ela progride geralmente para uma atrofia, que é quando a retina já não tem mais células, né? Então, o que a gente tenta com os antioxidantes ou com as injeções primeiro, a injeção melhora o visual, né? E para que essa doença não progrida para as fases terminais, que é a atrofia. Uhum. Doutora, existem fatores que podem adiantar ou agravar o processo? Por exemplo, a senhora falou do sol aí, né? É sempre importante a gente saudável, que não tem nada, já cuidar para não deixar os raios atingirem o olho, tá sempre protegendo com óculos, né? Sim. Primeira coisa, sol, né? Cigarro, alimentação. Tudo isso que causa oxidação, né? A gente fala de hábitos que não são saudáveis, podem levar a uma piora da degeneração e principalmente pessoas muito clarinhas, né? Que geralmente são a população alvo dessa doença, que é aquele senhorzinho mais velho que já se expôs ao sol há muitos anos, se expôs a fogão a lenha ou cigarro, e alimentação ruim também, isso agrava a doença e são a gente fala assim que eles são predisposição, né? Uhum. Não necessariamente todo mundo que fuma vai ter, mas aumenta as chances de ter. Uhum. A senhora falou de a pessoa de pele clara, também os olhos claros também são Sim, mais porque suscetíveis? geralmente está associada a pessoas mais branquinhas que têm pouca melanina, sabe? Que a melanina também, ela tá em outros tecidos que podem diminuir essa questão. Uhum. Podem diminuir a questão da oxidação, né? Aham. E aí, doutora Paula, como então a gente pode evitar ou retardar estes danos? Tendo uma vida saudável, evitando tabagismo, tendo uma alimentação muito saudável, né, com bastante verduras, frutas, do jeito que a gente já sabe, evitando exposição ao sol por muito tempo, né, sempre usando óculos escuros, que é muito importante, óculos escuros com proteção. Pois é, outra coisa, até bom a senhora falar dos óculos escuros, doutora, porque o que a gente vê, as pessoas que compram óculos mais baratos, aqueles óculos que as pessoas vendem em praia, em barraquinha, que não tem proteção UV, isso é mais perigoso, né?
Muito mais perigoso. Por quê? O óculos escuro, toda vez que a gente está no escuro, a nossa pupila dilata para entrar mais luz e a gente enxergar melhor, né? Quando a gente compra um óculos sem proteção, a gente coloca algo escuro na frente dos nossos olhos, então, por consequência, o nosso olho vai dilatar para tentar entrar mais raios. Só que se esse óculos não tem proteção, eu vou acabar aumentando a incidência dos raios solares no meu olho. Então, é pior você usar esses óculos sem proteção do que ficar sem os óculos. Uhum. De tudo que a gente falou, doutora Paula, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Não, eu acho que é basicamente isso. O principal, gente, consulta oftalmológica não é para óculos. Consulta oftalmológica é para a gente conseguir ver essas doenças o quanto antes e já iniciar tratamentos, iniciar o que for possível, né? Tanto para essa doença, né, a degeneração macular, quanto para todas as outras, glaucoma, catarata, até câncer mesmo, né? Todas as doenças oculares é muito importante, porque todo mundo acha que consulta oftalmológica é para óculos, e não é. Entendi. Bom, Instagram na tela, IOMG Oficial, que é Instituto de Oftalmologia, é isso? Instituto de Olhos, Minas Gerais. Instituto de Olhos Minas Gerais, IOMG Oficial. Doutora Paula, muito obrigada pela sua presença aqui. Deus Eu que agradeço. abençoe muito. E eu queria que a senhora só ressaltasse a última coisa que ficasse marcado para as pessoas, a importância de consultar um profissional. Com certeza. Anual, né? Se for um caso habitual, ou em alguns casos até menos, mas todo mundo tem que ir no oftalmologista todo ano. Isso mesmo. Muito obrigada. Deus abençoe muito o trabalho da senhora, viu? Tchau. Obrigada. Até mais, gente. Prazer. E o Manhã da Piedade vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Não saia daí.